cheguei num momento assim que eu estava num estresse que eu já não sabia mais o que eu queria, se eu queria continuar lá, ou se eu mudava completamente minha carreira e ia para emprego fixo aqui. O primeiro passo foi ver que eu realmente estava estagnada e que eu precisava de ajuda, porque eu sozinha não ia conseguir sair daquele limbo de Sejam todos bem-vindos. Eu tô aqui cansadíssima. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, né? Mas vamos com tudo que a gente quer entregar tudo, né? Então, coisa. já começo, Eu nem já. tomei banho ainda. Meu, quantos podem vir, não? Ninguém não vai saber disso. Ninguém precisa saber, ninguém precisa saber. Então, primeira coisa, muito obrigada, Bruna, né, por a tua disposição. Aqui na Itália já é 9 horas da noite, trabalhou o dia inteiro. Como ela falou, Marcela, fechamento, mas eu tô presente, tô aqui, né? Então, a live aqui, o objetivo é ser bem descontraída. Eu te acompanhei, né? Inclusive, muito pertinho. Então, eu queria que você contasse um pouco o teu percurso. Primeiro, a gente pode começar com uma breve apresentação, aquilo que você fazia no Brasil. E eu acho que é importante também você comentar depois sobre o teu percurso de transição, né? Porque tinha várias perguntas, de repente, se eu posso usar o termo, várias inseguranças, né? Eu posso mudar de área, eu tô velha, né? Porque todo mundo chega para mim e diz que tá velho. Né? Eu tô velha, será que eu consigo? Né? Com essa idade, parece que vocês são tudo 80, 90 anos, né? Mas assim, será que eu consigo? Será que eu consigo numa boa empresa, numa multinacional? E depois a gente contar um pouco do teu dia a dia. Mas vamos lá, eu já fiz 400 milhões de perguntas, Já. nenhuma. Vamos começar do começo. Quem é você? Se apresente um pouco. Conta também um pouco do teu percurso no Brasil. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite de novo da gente estar fazendo live. Quando você me mandou o script, eu falei assim, eu nem preciso ler porque a gente já fez live, a gente tem uma dinâmica muito boa junto, então super Verdade. confiante. Para quem não me E conhece, eu só sou a uma, Bruna. desculpa, e só uma parênteses, a gente prepara o script, eu sempre preparo, mas aqui, ó, eu não tô vendo o script, você tá aqui, mas eu não tô É, vendo. Por quê? Eu tenho mais ou menos, eu mando o script para as pessoas entenderem qual é a necessidade da pessoa que está assistindo, mas eu uhum, sigo o fluxo. claro. Inclusive, aviso geral, você que enquanto a gente está aqui falando, tiver perguntas, dúvidas, escrevam aí, ali embaixo onde tem um ponto de interrogação. Porque se vocês escreverem aqui, depois sobe e a gente não encontra nunca mais, literalmente. Vai lá, Aproveita. Bruna. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu tenho 28 anos, estou aqui na Itália já faz quase 3 anos. Vim para fazer a cidadania. Antes eu tinha outro Instagram, que era o Descomplica. Hippie, coitado, ele teve o tempozinho dele. Mas eu sou formada em turismo, então eu fiz faculdade, meu percurso de estudo foi sempre no Brasil. Saí da faculdade de turismo, fiz o MBA em marketing, e aí eu comecei o meu percurso sempre na área de marketing. Então, antes, quando eu fazia a faculdade, eu trabalhava na área de turismo, mas ali mais para a área administrativa ou de eventos. Depois eu fiz o MBA, comecei meu percurso como analista de marketing. Então, eu de uma escola, uma franquia de escola de música em São Paulo, capital. Ali, depois eu saí de lá, fui quis voltar um pouco para a área de turismo. Aí fui ser analista de vendas, mas aí já era uma empresa de turismo de luxo. Aí a gente resolveu se mudar, casar e mudar de país. Então eu parei ali, a gente casou, veio a pandemia, Caio já estava aqui, meu marido, daí depois eu vim. E aí aqui eu fiquei aquele tempo com o Descomplica, E porque que, a gente. vou te interromper de novo. O Caio, quem não conhece o Caio? O Caio a gente também já Ai, fez live, aqui é a família toda. de verdade. Entendeu? Inclusive, eu tava pensando em pipoca, ele ainda não fez nenhuma consultoria comigo. Ele Não. poderia trabalhar aqui com o Pet Therapy, né? Ajudar Ah, sim. aqui. Então, tá.
Então tá, você veio aqui, começou a pandemia, né? Casou, veio pra Itália, começou a pandemia aqui, foi um susto para todo mundo, né? Principalmente quem estava chegando aqui na Itália. Foi, foi. E também isso acabou ralentando, acabou ficando mais lento Deixando. o processo da gente encontrar emprego aqui, né? Que a gente sempre vem, a gente vai, se muda, faz a cidadania. A primeira questão era a gente vai no Brasil, né? A gente daí vai para o país da Europa que a gente conseguir emprego, né? Que a gente conseguir uma condição melhor. E aí na pandemia a gente acabou ficando, aprendemos melhor a língua, que a gente já tinha feito curso no Brasil. A gente ficou, gostou da cultura, né? Não, acho que não é muito. Para a gente não foi muito difícil de se adaptar à cultura, a gente acredita que é muito parecida com a cultura brasileira. Uhum. E aí, enquanto o Caio trabalhava em empresa fixa aqui, eu trabalhava com Instagram com cidadania, até que chegou num ponto que eu sentia que eu já estava começando a decolar, que veio o pico de estresse, né? Foi aí que eu te procurei de novo, porque a gente já tinha feito um curso antes, Uhum. um curso de Ricerca ricerca attiva del lavoro. de lavoro. E aí eu cheguei num momento assim que eu estava num estresse que eu já não sabia mais o que eu queria, se eu queria continuar lá, ou se eu mudava completamente minha carreira e ia para um emprego fixo aqui. Muito questão financeira, questão interna minha. Eu cheguei num ponto que eu já não sabia mais o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava. E foi aí que a gente começou, que eu comecei a consultoria com você. E foi assim, primeiro que foi, o primeiro passo foi começar a consultoria, né? Ver que eu realmente estava estagnada e que eu precisava de ajuda, porque eu sozinha não ia conseguir sair daquele limbo, digamos assim, né? Exatamente. Fala um pouco mais sobre isso. Então, assim, abrindo para todo mundo, o que que acontece? Eu também faço acompanhamentos para as pessoas que eu defino assim, não sabe se casa ou compra bicicleta. Na verdade, eu já tinha casado e já tinha bicicleta. Então tá tudo resolvido por aí, mas às vezes a gente. Isso acontece, gente. Primeiro vamos normalizar isso. Então, você está normalizando um monte de coisa? Vamos normalizar isso. Pode acontecer de você fazer um percurso, não se identificar com o percurso de estudo que você fez. Pode acontecer de você fazer um percurso, começar a trabalhar e não se identificar. Então, você pode mudar de carreira com 40 anos. Né? Eu já acompanhei, que toda vez eu lembro dela, quando eu tô aqui, eu tenho que lembrar ela depois para poder convidar. Eu já acompanhei uma dentista que virou advogada aqui na Itália. Então, assim, dá para fazer transição de carreira. Ou então dá para sentar e dizer, ok, isso que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo ou eu mudo? Ou ainda, eu mudo para onde? Ou ainda, eu até sei qual setor, mas o que desse setor? Então, assim, é muita pergunta, é muita dúvida, que às vezes acontece. Normalizando, é normal ter esse tipo de sentimento, parar, pensar o que, que eu quero. E daí eu te pergunto, hoje, a gente olhando para o passado, a gente diz assim, normal. Mas como Uhum. você se sentia quando você estava naquele momento? No Instagram que estava decolando, né? Tava fazendo a carreira solo, e disse assim, Aya, como você está se sentindo? Né? Porque às vezes tem pessoas aqui que estão nessa mesma situação, não sabe se casa ou compra bicicleta, ou muda de país, né? Olha, sendo bem sincera, foi assim, foi um mix, né? Era frustração, porque você investe tempo, investe tudo, né, para fazer aquilo lá dar certo, e quando começa a dar certo, é como se a gente fracassasse, né, com a gente mesmo, tipo, putz, eu tô conseguindo o que eu pedi, o que eu queria quando eu comecei, e de repente eu não quero mais. E aí você se sente naquela de uma insegurança, um medo, né, de o que que eu vou fazer da minha vida, e agora eu vou largar tudo isso daqui que eu suei muito para conquistar,
e tudo sozinha, né? Porque eu fazia 100% das coisas sozinha, então mais ainda que a gente dá valor. E aí o meu pico assim de estresse, de coisa era assim, eu sentava aqui, eu sentia a culpa de estar trabalhando, eu sentia a culpa de não estar trabalhando, sentia a culpa de não ter um objetivo, mas antes eu tinha e agora eu já não tenho mais, mas eu quero isso, agora eu não quero mais. Foi tipo assim, um conjunto ali de sentimentos. Tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu não queria fazer nada. E aí você se sente culpada de não fazer nada, mas também se sente culpada quando você faz. É uma coisa É louca, uma né? vida fácil, né? Leve, uma leveza. E, gente, não, eu te acompanhei, né? Então, eu sei disso. E eu tô aqui para dizer, gente, é normal. A gente pode repensar as nossas escolhas e tá tudo certo. Você não vai jogar no lixo o teu percurso, né? Todo o trabalho que você fez até chegar aonde você está hoje te deu muita coisa. É porque a gente tem aquela sensação de que se o percurso não é linear, a gente fez tudo errado, né? E parece que Uhum, todo o universo, né, a sensação que a gente tem, é que tá todo mundo assim, com a clareza, né? A vida de todo mundo tá andando, todo mundo nasceu, cara, querendo, sabendo o que quer, né? E às vezes, tipo, eu com 12 anos, eu decidi ser psicóloga, né? Tipo, quer dizer, eu não sabia nem o que era, né? Eu quero ser psicóloga, que depois, obviamente, foi evoluindo até chegar aonde eu tô hoje. Mas a coisa importante é, gente, se escute, uhum, né? Porque a gente pode mudar, sim. A gente pode fazer uma transição, a gente pode olhar para trás, eu não gostei daquilo que eu fiz. Inclusive, eu acompanho pessoas, acabei de me lembrar de uma outra cliente que eu estou acompanhando agora, porque às vezes a gente tem ideia daquilo que a gente quer e às vezes a gente nem tem. uhum. E foi, eu lembro que na época foi uma desconstrução muito assim de crença, né? Não é só simplesmente o fato da gente, que algumas pessoas falam Exatamente. que é a nossa geração, né, que não para no emprego, que quer fazer só o que gosta, que não sei o quê. Não é isso. É um conjunto ali de crenças do que a gente tem, de como a gente tem que trabalhar, de quanto tempo a gente tem que ficar numa empresa, de como a gente tem que construir carreira, de que tem que estar o tempo todo fazendo dinheiro, né? E, e eu tive que esse percurso, acho que o primeiro, segundo mês que a gente fez de consultoria foi muito psicólogo, assim, né? Muito desconstrução de tudo do que eu estava sentindo culpa. E aí a gente foi pegando meio que ali na raiz umas coisas que a gente nem imaginava que tinha a ver com carreira, não era nada a ver, era muito pessoal meu, de autoconhecimento, né? De entender o que eu estava sentindo, da onde que vinha aquilo. E eu lembro que a gente fazia uns exercícios bobos, né? Mas que na época não foi muito difícil, do tipo, Bruna, o que que você gosta de fazer? Não sei. Então tá bom, então você vai começar. Eu lembro que era um dos exercícios era falar não. Você vai falar não, porque eu estava com dificuldade até de negar um café, que eu nem gostava, e eu estava com dificuldade. Imagina, você não gosta de café, a pessoa oferece assim, né? Então, assim, eu me lembro de uma cliente que ela parou de tomar café porque eu perguntei. Tipo, a gente começou a analisar porque a nossa cotidianidade influencia na nossa carreira. Isso Uhum, significa dizer que depois eu vou começar a trabalhar, todo mundo vai perguntar, eu vou dizer sim, depois eu vou ter um burnout, vou estar estressado e vou dizer que os italianos são terríveis. Né? Mas às vezes exato. eu não treinei dizer não. Agora eu me lembrei de uma cliente que eu falei, fica atenta às escolhas que você faz durante o dia. E ela Uhum. percebeu que depois do almoço ela toma café que ela não sabe por quê. Isso é muito comum aqui na Itália, né? Ela toma café, não sabe por quê. Essa Marcela, por que tomar café? Porque não tinha sentido, eu não gostava, era ruim, mas eu tinha aquele hábito, entendeu? Então, assim, é isso. Então, lembrando, às vezes o pessoal pergunta, como é que tá o mercado? Calma, é de dentro para fora.
né? Então, a gente fez todo esse percurso, o que que eu gosto, quais são as minhas habilidades, né? Depois a gente estudou, né, o Uhum. mercado, depois a gente definiu, que, ó, foi suadinho, mas a gente Foi passo a passo definiu ali. o nome do cargo, né? Que dá uma sensação que a coisa não tá andando, a coisa não tá indo. Meu Deus, né? Mas às vezes é um percurso de formiguinha, porque como você mesmo definiu, a gente teve que desconstruir muitas coisas. E aqui chegou a hora da verdade. Eu acompanho muitas pessoas, que inclusive tem um caso atual que eu estou acompanhando, que o, a escolha da universidade, a área dentro da universidade, foi tudo escolhido pela família. Eu Escolhido, imagino. mas assim, não é sutil, não. É um escolhido bem forte. Então, assim, poxa, às vezes você, com 17 anos, como é que você tem uma capacidade de escolha? Uhum. Né? E você, mas agora você já não tem mais 17. Agora você tem 25. Agora você tem 30. Agora você tem 40. Agora você tem 45, 50. E você, gente, aquilo que eu sempre falo, eu e você, a gente não é árvore. Então a Uhum. gente pode mudar de lugar. Ah, eu tô dizendo que é fácil? Absolutamente não. Inclusive, a Bruna tá aqui para dizer pra gente que é um percurso, mas é necessário. E esse percurso continua, né, Bruna? Caso a gente tenha outros objetivos aí para frente. O percurso ele continua, mas a gente já vai chegar. Mas você já deu um passo muito importante. Ok, tem alguma coisa que você queira dizer sobre aquele percurso que você fez de consultoria individual para identificar o cargo, né? O teu objetivo profissional, tem alguma coisa que você acha que é útil dizer para as pessoas? Um insight que você teve ou alguma dica que você pode dar para quem está nessa fase um pouco tem um pouco de dúvida, né, sobre o que fazer, como fazer, está repensando a carreira. E todo mundo aqui, quem não tá na Itália, está repensando, inclusive o Brasil, né? Eu lembro que a gente primeiro foi realmente no que eu gostava de fazer no meu lado pessoal, né? Das coisas que eu era boa, né? Que eu fazia assim com facilidade e diferente das outras pessoas. Então, quais eram os meus talentos? Que é algo também difícil da gente olhar para dentro e identificar quais são os nossos talentos, né? Então, fui olhando para esse lado, depois pesquisando as vagas, eu fui lendo, assim, de uma forma muito aberta. Eu lembro que eu estava tão perdida que você falou, Bruna, não veja a sua formação. Vai como se você tivesse que fazer uma outra faculdade e vai ver, inclusive, advocacia, porque eu lembro que eu sou um dos meus pontos fortes é a questão de argumentação. Então eu falei, se fosse só por isso, faria advocacia, mas o lado de ter que ler um monte de leis, livros e nananã, já não é para mim. Mas então eu fui indo nas profissões, assim, as mais gerais, né? E aí depois, dentro delas, eu fui pesquisando, e aí eu lembro que eu colocava o nome do cargo e funções, para ver quais eram a descrição que tinha aquele cargo, qual era a perspectiva de carreira, o que fazia, o que não fazia, os tipos de empresa que poderia trabalhar, até chegar nas vagas mesmo, aí foi tipo uma pesquisa mais no LinkedIn geral, de colocar o cargo que eu estava querendo, ver as vagas, ver se Ver batia os com o que eu estava. requisitos, exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente decidiu, quando eu consegui decidir o que eu queria, a área que eu queria, aí sim eu fui lá e fui vendo quais eram os requisitos. Ah, então eu tenho esses requisitos, então tudo bem, eu consigo a partir da minha base continuar. Eu não tenho, aí a gente teria que ver curso, né? Aí já ia para Exatamente. um outro caminho. Mas foi mais ou menos assim, foi muito passo a passo. Bem como se eu não tivesse os 17 anos, só que com a maturidade que a gente tem hoje, né? E que às vezes quando a gente tem 17 anos, a gente já tá mais relaxado, né? E quando a gente não tem mais, que a gente já fez escolhas, então a gente fica muito apegado às nossas escolhas. Mas aquilo que eu falo para todo mundo, gente, não é o próximo trabalho, é a carreira. Então, eu sempre
sempre penso em 5, 10, 15, 20 anos. A gente pode dividir em trabalhos, né, transitórios, qual é o primeiro passo, o segundo, etc. Né? Eu tenho uma cliente hoje que ela quer ser diretora. Então tá, qual é o teu primeiro passo agora? Uhum. E a gente vai construindo. Ok, depois que você tinha uma etiqueta, tinha um nomezinho, tinha para onde olhar, que na verdade a gente deixou sempre um pouquinho mais aberto, né? Uhum. Então, olha sempre para a área marketing como um todo, mas vê um pouco as áreas que estão perto. Ok, Uhum. me conta um pouco o que você está fazendo hoje, como você chegou, como foi a entrevista, você ficou com medo da entrevista, não ficou? Me conta aí o passo a passo, como te chamaram. Olha, foi tanto esse percurso até eu conseguir um emprego também foi muito altos e baixos, né? A gente fez até chegar onde eu queria, mas depois foi difícil chegar até ali, decidir o que eu queria, mas também foi difícil depois que eu decidi para a gente encontrar o emprego, a empresa. Eu lembro que também não foi só decidir que tipo de trabalho eu queria fazer, mas que tipo de empresa eu queria trabalhar. Porque A essa gente também sempre trabalha com era isso. um dos pontos, né? De Que tipo de ambiente eu quero trabalhar? A gente trabalha com os valores, a gente trabalha aquilo que me motiva no trabalho, porque às vezes a gente não se faz esse tipo de pergunta, Exatamente. Quais né? eram as minhas prioridades de empresa? Porque é aquela questão. A empresa que tem que me escolher, mas eu também escolho a empresa. Eu tenho o poder de decisão de falar, não, essa vaga eu não quero, essa empresa eu não quero, porque não tá na minha lista de prioridade. E vocês não têm noção do que é ensinar isso. É. Não, Não, hoje eu falo na melhor naturalidade eu da não tô vida. falando, eu não tô falando nem ele direcionado a vocês, mas quem tá olhando aqui que caiu de paraquedas, diz assim, como assim eu escolho? Tipo, eu nem sabia que tinha trabalho na Itália, e daí você tá me dizendo que eu vou dizer não para essa empresa ou para esse tipo de. Sim, é isso que eu ensino. Eu tenho um outro aluno que ele tem uma mega, um cargo interessante na área dele, tudo aquilo que ele quis. E agora ele está querendo mudar de empresa. Por causa, nem foi trabalho, de outros contextos. Uhum. Por exemplo, cidade. Então, quando a gente toma uma decisão, gente, ele fez muito bem, porque é seu primeiro trabalho, agora ele já tem experiência na Itália e depois a gente muda. Inclusive, eu sempre falo, gente, na primeira experiência, não ser muito metidinho, né? Entra na área. Depois você está trabalhando, que já dá tranquilidade, né? Já o Uhum. dinheiro já é em euro que está entrando, então já dá aquela tranquilidade, você já está em contato com os italianos, está melhorando a língua, entendendo a cultura, você já está em jogo. E depois você faz uma transição. Mas isso não significa dizer que você vai se jogar para qualquer coisa, e principalmente dentro do nosso percurso. Né? O Uhum. nosso percurso ele não era direcionado, eu preciso de um trabalho, pelo amor de Deus. Né? O que é que eu posso fazer? Para onde eu quero ir? Então, ali a gente tem que ir com um pouquinho mais de calma. Então tá. Então foi um percurso antes, foi um percurso depois, foi um percurso durante. Até que você viu aquela vaga. Conte aí. Foi. Agora bem Não, nordestina, conte foi, aí. foi muito assim. Eu fiquei até uma busca mais ativa até agosto. Aí agosto dá uma baixa de vagas, né? Porque Itália para, fecha tudo. Então, quem tinha que entrar até o verão entrou. Quem não tinha vai só a partir de setembro, né? Aí isso dá uma desanimada, confesso, porque, tipo, tava ali, ó, num ritmo de. Eu tinha um Excel com mais de, assim, 100 vagas ali, eu tinha o link, o que que era, se eu, a nota que eu dava para aquela vaga ou não, porque às vezes as pessoas ligam e falam assim, oi, eu sou da empresa tal, do não sei. Fala, mano, eu mandei 20 currículos hoje. Eu não vou lembrar de que vaga que você tá 2 segundos falando, que então, eu vou abrir a minha banca de dados, entendeu? mais ou menos isso. E eu já tinha nesse percurso, eu acabei fazendo algumas entrevistas. Aí, setembro para outubro, estava mais ou menos assim de vagas, não estava muito quente o mercado. Aí eu meio que
eu pessoalmente não estava muito bem. Eu até falei pro meu marido, falei, olha, eu vou escolher em novembro isso. Falei, eu vou escolher dar uma pausa agora, porque mesmo se eu faço entrevista agora, eu não estou me sentindo muito bem. Em janeiro, que é quando abre de novo o mercado, eu entro mais ativo. Então, o que que eu fiz nesse período? Eu meio que olhava, porque eu tinha N notificações de e-mail das vagas que eu queria, das empresas que eu queria, então eu estava continuando de olho nessas vagas e nessas empresas em específico, mas não assim ativamente, que nem eu estava de mandar 10 currículos, enfim. Aí foi bem nesse período que eu estava mandando esporadicamente, parei de colocar na minha planilha, porque eu falei assim, eu não quero mais ver a quantidade de nãos da minha planilha, então vou parar de colocar. E aí foi nesse período que eu estava mais relaxada, entre aspas, né? Não estava tão assim, que eu foi muito do nada, assim. Eu me candidatei, eu acho que primeira semana de dezembro, 5 dias depois o RH me ligou, e aí falou, fez uma entrevista assim rápida. Olha o X, eu não estava mais com o meu speech, porque naquela época que eu estava ativa, o meu speech estava aqui, ó. Eu tinha feito entrevista em italiano, já estava com o speech em inglês, se precisasse, estava aqui, ó, na ponta da língua. Quando veio esse desenho que eu estava meio assim, eu lembro que tocou e eu tinha um papel com o meu currículo, tal, o que eu falava, o que eu não falava, eu saí correndo assim pela casa buscar o papel, não sei o quê. Só que a pessoa foi tão rápida e ela não fez perguntas que geralmente me fazem, porque a primeira pergunta que a maioria faz é: ai, me conta um pouco sobre você. Eu tô aqui com o seu currículo, mas me conta um pouco sobre você. E aí tem aquele speech formado, né? E aí ela não fez essa pergunta. Ela falou, eu li, ó, a primeira pessoa que lê o seu currículo. Entendeu? Eu li o seu currículo, então assim, eu vou mais direto, né? Que bom, que bom. Exatamente. Ela virou e falou assim: olha, a vaga eu não lembrava a vaga. Eu falei, você pode me lembrar como que é essa vaga? Eu não tô lembrando. Ela falou mais ou menos o que que era. E aí ela fez perguntas muito específicas, tipo assim: olha, essa é uma vaga que vai precisar de Excel. Qual é o nível do seu Excel que você falaria para mim que você tem de Excel? Ah, eu tenho Excel avançado. Ah, então tudo bem. Você consegue fazer isso, isso, isso? Consigo. Ah, então eu vi aqui que você já fez análise de KPI. Me conta um pouco, como que você trabalhou com isso? Ela foi muito mais específica. Ela leu o currículo, né? Exato. Mas Aí ela. assim, acabou a entrevista, eu falei assim, nossa, não estava com o speech na minha cabeça. E ela perguntou, por exemplo, assim, por que que você quer trabalhar aqui? Essa era uma pergunta que também não me faziam, assim, direto, a primeira ligação. O que que te motiva a trabalhar aqui? Por que que você quer essa vaga? Mas essa aí já é uma multinacional. Então, isso já é um tipo de pergunta que às vezes as multinacionais fazem, né? Exato. Então tá. Mas foi a primeira vez que tinham Que me rolou. feito. E assim, antes, lembra do speech, já não tinha mais. E aí até falei, quando eu saí, falei, gente, eu podia ter respondido isso, 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 porque daí a gente desliga, lembra, né? Podia ter respondido tudo isso, não Óbvio. respondi. E aí o que que aconteceu? Ela desligou o telefone, eu falei, e ela ainda enfatizou, olha, eu não sei o prazo dessa vaga, então eu não tenho como te falar quando que eu vou te dar um feedback, mas eu vou te dar um feedback. Tudo bem. Eu estava esperando, sei lá, na próxima semana, né? É o mais normal. No mesmo dia, ela me ligou, meio-dia. Gente, é o horário péssimo que os italianos costumam ligar aqui, porque não foi a primeira pessoa que me ligou. Meio-dia e meia, a pessoa liga para fazer entrevista. Mas enfim, me ligou meio-dia e meia, 5 horas da tarde ela me liga de novo. Oi, Bruna, eu tava aqui, eu peguei o teu currículo de novo, eu vi aqui que você Aí a é. segunda ligação, acho que o coraçãozinho já bateu, né? Não, aí eu falei assim, bom, se ela não tivesse gostado de mim, já tinha me desclassificado, né? Que ela me ligou agora de novo, no mesmo dia. Eu vi aqui que você é ítalo-brasileira, só queria saber, você tem documento? Porque numa segunda entrevista a gente precisa ter certeza que você tem documento para trabalhar. Não, tenho, não tem problema. Então tá bom. De novo, olha, eu não tenho um prazo para essa vaga.
fica tranquila, depois eu te dou um feedback. Tá bom. De novo eu. Daqui uma semana ela me liga. 6h30, Isso, tô brincando. não, no dia seguinte, ela me ligou. Para quem não tinha prazo, né? Foi muito assim. E eu tava, tipo, depois que ela desligou, eu nem assim fui falar assim, agora eu vou pegar meu speech de novo, vai que ela liga. Não, eu tava muito tranquila, porque eu ainda. Tranquila e nem passei, né? Óbvio. Nem passei, Imagina, né? A confiança porque. lá em cima, a confiança já, né? Imagina se eu vou passar uma multinacional que tá me ligando. Essa mulher tá doida, Exato, né? exato, duas vezes, não. Ela me liga no dia seguinte e fala assim: olha, eu acabei de falar com o manager da vaga, e ele quer falar com você, mas ele só tem quinta-feira. Era tipo no dia seguinte. Então foi assim, terça, quarta e quinta. Ele só tem quinta-feira. E esse era tipo assim, o único dia que eu tinha o meu dia programadinho. Eu ia cortar o cabelo de manhã, não ia ser na minha cidade, ia ser lá em Milão. Aí depois eu ia ter que fazer umas 3 coisas lá, porque eu já ia aproveitar que eu tava lá. Eu falei assim, tá bom. Aí eu falei assim, tá tudo bem, mas pode ser final da tarde, porque eu chego em casa. Ai, não, ele só tem às 9 horas, ou às 9 ou às 10. Depois disso, não sei quando ele poderia te falar com você. Aí eu, Você não tá facilitando, né? Eu quero cortar o cabelo no amiga, final. você me ligou na Tá? terça, na quarta, pra falar comigo. Na quinta, só tá me demorar. Eu queria preparar o cabelo pro Natal, vocês não estão ajudando, né? Você falou não? Exatamente. Aí eu falei assim, falei, tá bom, eu vou ver meu compromisso. Eu posso te ligar daqui a pouco? Não, só me diz que eu preciso da sua. Daqui 5 minutos eu te ligo. Aí resolvi ver, né, se eu podia desmarcar tudo que eu tinha no meu dia. Liguei para ela, olha, tudo bem, pode ser amanhã às 9 horas. Sabe mais ou menos quanto tempo? Ah, não, máximo 1 horinha. Falei, tá bom, 1 horinha. Aí desse dia, sabe que eu não dormi, né? Estou um pouco ansiosa, estava sem um speech na cabeça. Não tinha estudado na terça-feira, resolveu estudar tudo na quarta-feira. Passei o dia estudando em italiano, em inglês, o que podia perguntar. Aí eu sei que de madrugada, eu acho que eu acordei esse dia às 5 horas da manhã. E aí eu entrei na internet, perguntas de entrevista da empresa e fui, assim, foi o coração ali até as 9 horas. E eu te dizer que foi a entrevista mais tranquila que eu fiz na vida. Sabe aquele negócio que, sabe que você fala assim, não, você tem que bater com a empresa tem que bater com você? Eu descobri que eu nunca tinha acontecido isso na minha vida. Foi a primeira vez que aconteceu e eu ainda achava que era um mito, assim. Imagina que isso acontece. Não existe você bater com a empresa bater com você, né? E esse dia foi muito assim. Primeiro, foi uma entrevista muito humana, no sentido de. A primeira coisa que ele me perguntou, ele chegou uns 5 minutos atrasado, e a primeira coisa que ele me perguntou foi: Bruna, você tá bem? E aí eu cheguei assim, eu falei assim: tô. Acordei Aí às ele: 5, né? Querido. imagina, tô ótima. O olho piscando, tô ótima. Assim, não, eu não tô perguntando se você tá me ouvindo bem, eu tô perguntando se você está bem. Não, Sim, falei, você tá meu um pouco caso, agora eu comecei a ficar ansiosa. preocupada. Agora com essa pergunta eu comecei a ficar preocupada, porque que eu estou comunicando. Eu tava um pouquinho tranquila. Eu falei assim, olha, eu tô um pouco nervosa. Aí ele falou assim, por que você tá nervosa? Eu falei, por quê? Eu falei, por quê, né? Ele, não, eu entendo que isso uma entrevista importante para você, mas é importante para mim também, porque eu vou Que estar escolhendo uma querido. pessoa que eu vou estar trabalhando do meu lado, então a gente tem que se dar bem, que nos... Oh, oh. te Eu já dizer. levar pra casa. Oh, que querido. Oh, Sim, tem que ser é, gente. foi uma coisa que me deixou menos ansiosa. Não. Tipo assim,
assim, eu tava tranquila aqui, né? Porque ele só me via o meu rosto. A minha perna embaixo tava assim, né? Durante uma hora de entrevista, como se a gente mantém um certo nível de nervosismo. Mas ele também não me fez, assim, perguntas... Porque eu lembro que eu falava para você, as piores perguntas que, assim, eu odeio responder, é tipo assim, me diz uma situação em que você errou e como você saiu disso. Gente, Como? mas eu trabalhei há 3, 4 anos atrás na empresa. Como que eu vou lembrar uma coisa que eu errei? Eu não erro. Eu não coloco Como eu sempre na minha lembro, cabeça, eu erro. como eu sempre lembro para vocês, difícil é fazer uma simulação de entrevista de pergunta comigo. Porque eu sempre vou criar todos os cenários possíveis. Então, existem entrevistas comportamentais, sim. Essas são Uhum, entrevistas sim. comportamentais. Então, mas quando você está preparado para tudo, aí você vai Sim, eu para a estava entrevista, preparada para responder, mas é o tipo de resposta que é. sabemos. É como, né, me diga 3 coisas que você mudaria em você ou três áreas de melhoramento. Olha que ela chora, porque você, né, tem que atirar no pé. Mas seguindo, foi uma entrevista tranquila, né? Ele foi muito legal porque ele mostrou, olha, eu também é importante para mim, né? Então Uhum. colocou vocês aí no mesmo nível. É claro que você continuou não se sentindo no mesmo nível, mas ele deu aí a tentativa. Sim. Então, tem alguma outra informação, alguma dica que você poderia dar pela tua experiência dessa entrevista e de muitas outras que você teve? Tem alguma dica, alguma coisa que você diria hoje? Ou melhor, o que você faria diferente? Olha, eu acho que essa entrevista, por eu estar, digamos que mais relaxada, mas eu não estava naquele estresse de preciso encontrar emprego, eu estava mais tranquila. Esse acho que foi um ponto. Faz a diferença, sem dúvida. O segundo ponto que eu vi, que eu acho que foi a chave da minha entrevista, foi aonde eu resolvi contar uma história, uma pergunta besta. Ele me perguntou, era uma vaga de análise de dados, então eu mexeria bastante com números, e ele me perguntou que, assim, na hora eu falei pro cara, eu não sei como eu consegui responder isso. Ele me perguntou assim, o que é número para você? Meu, quer dizer, eu Eu dizia assim, assim, ó, meu filho, gente, você não tá me ajudando, assim, ó, porque você estava antes, mas agora você deixou. O que é número para o você? que Que é tipo de número? pergunta? Número, né? De uma cena, quer que eu Exato. conte? Então, o que você respondeu, me diga, porque ela estava avaliando a sua criatividade, porque as pessoas que trabalham com números não vai ter muita criatividade para responder esse tipo de pergunta, mas vai lá. Pois é, e eu não sei como eu tirei assim da minha cabeça uma história, porque daí eu falei assim, o que que eu vou responder, né? Eu lembro que eu tive assim uns 15 segundos que eu parei para pensar no que eu ia responder, e eu falei assim, falei, olha, a minha relação com números, ela não foi sempre boa. Eu olhei porque lá na escola, quando eu era pequena ainda, eu não era, matemática não era o meu Dois forte. mais dois não dava quatro, Não, do seu jeito. não, coitada, não sei se minha mãe nem não sei, não era só matemática. Escola não era o meu forte. Assim, eu ia para a escola, mas passando, sabe? Passava na média, tava bem para mim, passava junto com quem tirou 10, eu tirei 5, 6, tava bom. E aí a minha mãe abriu o Kumon. Eu acho que eu tinha na época 12, 13 anos, quando ela abriu um Kumon. Para quem não conhece, é um método japonês de ensino que tem português, matemática e inglês. E o método de matemática, ele é bem repetitivo. E ele pega, por ele ser um curso completo, ele pega desde o comecinho, tipo, criança pode começar a fazer, então, de coordenação motora, e aí ele vai pegando cálculo mental, tudo que a gente aprende na escola, mas ele faz você aprender direito, sem contar no dedo, né? Faz você ter Uhum. rapidez. Então, eu gostava de fazer aquilo na época? Não, odiava, odiava. Mas eu te dizer que essa foi a segunda entrevista, o segundo emprego que eu consegui, e eu agradeço a esse pedaço da minha vida que eu tive, pedacinho que eu tive com o Mon, porque foi a segunda vez que eu tive que usar a matemática. E aí eu falei para ele, né? Expliquei mais ou menos isso, falei assim, olha, a partir desse momento, eu comecei a ter que criar um raciocínio lógico. Eu falei, e aí eu criei uma outra relação com a matemática.
Então, eu acabei me destacando na matemática. No colegial, era matéria que eu fazia assim, sem o professor pedir. Aí depois na faculdade, eu fiz faculdade de turismo. Na teoria, uma faculdade mais humana. A parte de matemática era aonde eu me destacava das outras pessoas, porque tinha matérias de exatas. E aí falei para ele, falei, após isso, hoje eu tenho um controle financeiro, modéstia à parte, excelente. Eu tenho uma Que relação foi uma das com. coisas que a gente viu que você era. Uma das suas competências é essa, né? É Sim, sim, forte em você. Mas é a questão, foi uma coisa que foi construindo, nem sempre foi assim. E aí eu contei para ele toda essa história, né? Trouxe a minha mãe, trouxe a minha infância. Eu acho que mostrar primeiro, essa vulnerabilidade, né? Da gente se mostrar como a gente é, não ter medo de dizer, olha, eu não era boa, mas hoje eu te digo que me dá aqui uma planilha que eu faço para você, não tem problema. E ter esse storytelling, eu acho que foi a cereja do bolo, sabe? Ele não estava esperando que eu respondesse isso. E sabe o que eu posso acrescentar? Eu acho que mais do que vulnerabilidade, as pessoas elas querem contratar pessoas de verdade. E pessoas de verdade significa dizer ir na entrevista de emprego dar um tiro no pé. Porque se você perceber o storytelling dela, ela explicou, ela não veio da área de exatas, mas ela explicou que ela sempre se destacou, mesmo não sendo. Então, o storytelling está perfeito. Mas aquilo que eu quero dizer é que você se mostrou humana diante de uma pessoa que estava procurando aquilo. Uhum. Que Então, desde o início da entrevista também se fez humano. exatamente, exatamente. Então, você entendeu o contexto onde você estava. E, poxa, essa é uma pessoa que eu gostaria de trabalhar, por exemplo, né? Uhum. E eu me lembro de uma outra... Conteúdo pago aqui que eu vou dizer para vocês agora, viu? Digo nada, conteúdo pago, mas eu vou entregar aqui. Me lembro de um cliente meu, eu vou trazer ele essa semana ou outra. Ele conseguiu o trabalho do Brasil, um contrato indeterminado, setor comercial, sem inglês, tipo, parece tudo aquilo que pode errar, né? Sem inglês e com italiano B1. E ele, no processo de seleção, ele perguntou pro entrevistador, que eu desaconselho você fazer isso, viu? Ele perguntou pro entrevistador, mas não é problema para você se meu italiano é meio basic? Porque Uhum. eu vou trabalhar no setor comercial, vou precisar negociar e comunicar. Me disse essa uma coisa que a pessoa pode dizer assim, não pode. Mas o que acontece? Estava dentro de um contexto que de honestidade, que deu a possibilidade de tudo isso, e o cara falou, em 3 meses, 6 meses, você vai estar com italiano. Ele não falou italiano bala, porque né, não tem essa expressão na Itália. Mas você vai estar com um bom italiano, você vai estar fluente, mas o teu background, aí sim, isso é difícil de encontrar. Eu posso contratar quem eu quiser. Em 3, 6 meses não vai ter o background que você tem. Uhum. Mas você vai ter a Então, língua que eu quero. exatamente. Então, isso é para todo mundo que está aqui, deixa de besteira com a língua. Eu tenho muito medo de falar isso numa live, porque as pessoas dizem, então eu não vou estudar. Não. Estuda, faz a tua parte, depois está na entrevista de emprego, o teu problema não é a língua. Então, essa questão de ser humano, né? Lembra que a palavra-chave do mercado de trabalho italiano é fiducia, Uhum. confiança. Então, o ser humano, demonstrar essa humanidade, sem dúvida, isso contribuiu muito, até porque era isso que ele estava procurando. Uma das Uhum. primeiras perguntas que ele fez é como você está? E não Exato. foi uma pergunta retórica. Uhum. Não, e no final ele ainda falou assim. Ah, isso eu dei uma mentidinha, assim, né? Ele falou assim: ah, você tá Ele não está assistindo. participando. Ele não está assistindo. Não, não, não. Você tá participando de outros processos seletivos? Tô. Tá uma concorrência que você não, eu sou menino. Por que você acha que hoje eu não ia conseguir? Tá difícil. Ah, tá participando de quantos? Mais dois. Não, eu tava até
participando, assim, esperando uma resposta de um, mas que, né? Mais dois. Eu participando. Aí que eu senti, meio que assim, falei, bom, se ele não tivesse gostado de mim, ele não ia querer saber se eu estou participando de outro processo seletivo ou não, né? Aquele negócio. Aí ele ainda respondeu assim, falou, esse é um risco que a gente corre mesmo de você entrar em outra empresa e a gente não conseguir te contratar. E aquilo que eu sempre falo para vocês, que agora pode ser óbvio para você, Bruna, que está me ouvindo, mas quando a gente estava, né, lá atrás não era óbvio, mas o que eu sempre digo para vocês é: você é o bilhete premiado. Aí vocês olham para mim na consultoria e dizem assim: Não, mas eu até hoje não acredito muito nisso, não. Tipo assim, eu não digo eu nada. tô vivendo, Tinha três eu tô empresas vivendo. aí, né? Concorrendo na briga. Mas assim, a coisa é, você é o brilhante premiado para a empresa certa. É, exato, Tá exato. tudo certo. E essa foi a minha virada de chave. Quando eu me olhei no Senhor espelho e falei assim: Marcela, você precisa de uma oportunidade de trabalho, não de Uhum. 10, uma. Então tá, então deu um match bom lá com o manager. E o Deu. que aconteceu depois? Aí depois ele falou assim: eu vou fazer algumas outras entrevistas. Semana que vem eu te dou o feedback. E aí na outra semana era feriado, aquele feriado do começo de dezembro, que eu já não lembro mais qual que é, mas era um feriado tipo quinta, emendava sexta. Eu falei: até quarta-feira, não sei se ele vai conseguir me dar o Você resultado. tava sem esperança, tipo, zero, né? Zero. Não, tava tipo assim, falei, acho que não vai ser essa semana, não. E aí não deu nenhum, não me ligou mesmo. E aí a gente tava recebendo meus primos no final de semana, e aí eu tava com um feelingzinho assim do tipo, eu vou receber uma coisa positiva e vai ser enquanto meus primos estiverem aqui. Eu falei assim, vai ser a coisa mais linda da vida, né? Eu tava aqui, a expectativa ali em cima, mas aconteceu isso. Era uma segunda-feira, ele me ligou, ele mesmo me ligou, não foi o RH. Ele me ligou e falou assim: Oi, Bruna, tudo bem? Aqui é o Flávio. Você sabe quem tá falando? Aí eu falei assim: Sei, é o Flávio. Ele sou eu mesmo. E que ela Eu tô chamou te ele de ligando? Flávio e não do doutor fulaninho. Não, Flávio mesmo. É, tá bom. Ele falou assim: eu tô te ligando porque dentre as pessoas que a gente entrevistou, eu gostei mais de você. E eu queria saber, olha bem, eu queria saber se você aceitaria trabalhar aqui. Aí eu assim, né, Ah, né? no telefone Não. aqui assim, tipo, é, é Eu aceita. nem suei para receber essa ligação, né, Bruna? Nem suei. Imagina, E né? assim, não, mas se você quiser me dar a resposta depois, se você quiser pensar, eu não, já pensei, acabei de pensar, sim, a gente aceita. Porque eu achei assim, depois eu falei, gente, quem que me liga pra... É que assim, né? Falei que eu tava fazendo outros processos, né? Mas não, eu quero saber, tem o seu tempo para você pensar e você decidir sim ou não. Tipo, não é só eu que tenho que te querer, você que tem que dizer sim para mim também. Foi mais ou menos isso que ele quis me perguntar, né? E eu, toda boba, querendo meu primeiro emprego, deu claro, Legal. claro. Respondendo uma pergunta de antes, a Bruna ela fez o curso de certificativa de lavoro, fez todo o percurso, ela decidiu fazer uma carreira solo, para quem está chegando agora, né? Ela decidiu fazer uma carreira solo, que estava uma carreira bem sucedida. Ela, inclusive, tinha um perfil famosinho aqui.
né, no Instagram, e depois ela repensou. Ela falou, é isso que eu quero, e daí ela veio fazer a consultoria comigo para definir os passos que ela daria, tipo, em que área ela queria entrar aqui na Itália, etc. Então então ela acabou fazendo os dois percursos. Ok, vamos lá. Como foi para você trabalhar com esses italianos? Tipo, qual é o teu cargo hoje? Porque ele é muito grande, eu não consegui decorar. Tudo é grande, né, nessa vida. Ele chama Customer Experience Data Analyst Intern. Então, eu sou uma estagiária dentro da área de experiência do consumidor, fazendo análise de dados. Tá, me conta Basicamente. um pouco das tuas atividades para o pessoal conhecer essa área. Então, vamos lá. Dentro da empresa hoje, a área de Customer Experience, ela é dividida em Customer Care, Customer Operations, Customer Uhum. Journey e Customer Service. Eu trabalho na parte de um pouco para todo mundo, mais focalizado na parte de Customer Journey, que é a jornada do cliente. Então, basicamente a gente faz análise de dado das avaliações dos consumidores. Então, o consumidor vai nas lojas, né, para comprar os móveis, então, e ele coloca lá que ele foi bem atendido, ele não foi, e aí ele utiliza um serviço de montagem, ele escreve lá se ele foi bem atendido, não foi, o que ele achou, não achou, e aí a gente faz a análise de tudo isso. Esse é o nosso principal KPI da empresa, que chama Happy Customer. Então, é o Oh, consumidor feliz. Então, a gente tem que deixar o consumidor feliz. Se esse KPI estiver alto, a gente tem mais vendas, né? Enfim, então esse é basicamente o que eu, o que a você área faz. que eu tô. Exato. E como voou a nossa live, né? A gente nem sabe por quê, né? Como é trabalhar com os italianos? Você tem alguma coisa que você, tipo, achou engraçado ou estranhou? Olha, eu digo hoje, até o cara falou para mim, Bruna, você achou o seu chefe perfeito, porque a gente se deu muito bem. E a gente tem uma relação, desde o começo ele falou para mim, engraçado que na entrevista ele falou para mim, eu não, quando eu perguntei o que que você busca dessa pessoa, eu não quero um amigo, eu quero uma pessoa que trabalhe comigo, mas não tô em busca de amizade. Se virar uma amizade, tudo bem. E hoje a gente, sei lá, na segunda semana já tava, né, dando super bem, já tava super tranquilo. Mas ele sempre bateu na tecla. Eu quero ter uma relação com você de muita transparência. Então, eu quero que você esteja aberta para eu falar assim, olha, você errou aqui e eu quero que da próxima vez você faça dessa forma. Assim como eu tô aberto para você virar e falar assim para mim, Flávio, não gostei disso que você fez, ou então eu acho melhor fazer dessa forma porque eu já fiz outras vezes dessa forma e deu certo. Estou emocionada, muito emocionada. Não, é, Tá vendo, gente, que às vezes vale a pena parar, pensar, ter clareza daquilo que está procurando. Porque assim, poxa, encaixou. Tipo, você tá encaixou. onde você merece. Você não pegou Exato. um chefe chato, você pegou até um chefe Não, muito humano para ser um italiano. É claro que os italianos eles têm essa exato. pegada que eles são diretos, isso sim, né? Uhum, Mas uhum. Kilt é um pouco não, É Kilt já é difícil. outra coisa. Mas o teu já é fofinho, já é humano e tem a transparência de italiano. Então você Me dei fluiu, muito bem. A fluiu. gente, sim, a gente tem um relacionamento muito, muito bom. Óbvio que a gente já bateu de frente algumas vezes, mas o que eu mais gosto de italiano é assim. Eu bati de frente hoje, a gente se desentendeu num dia que ele estava viajando. No dia seguinte a gente conversou, ele veio e falou comigo. Depois a gente marcou um horário. Eu falei o que eu senti, ele falou o que ele sentiu, que a gente meio que falou o que a gente tinha que poderia fazer diferente da próxima vez. Acabou a reunião. A gente, assim, é como se nada tivesse acontecido. A gente volta a ser eu, a Bruna, ele, o Flávio. Pá, Gente, é não isso. é não é briga de marido e mulher que você Não é depois vai lá e briga. arranha um carro, entendeu? A coisa resolve. Resolve. Aí Exato. você
senta, resolve, diz o que aconteceu. E às vezes você vê o italiano, porque os italianos às vezes eles até assustam a gente. Você vê uma reunião de italiano, você passa e pensa assim, eles estão se matando, né? A gente vai sair o pessoal ao vivo daí, aí depois, 5 minutos depois, vocês veem Tá todo eles mundo tomando café, rindo. rindo, feliz da vida. Assim, isso era... Eu me lembro que uma das coisas que eu mais me assustava é quando eu assistia programas, como se fossem programas políticos, né? Porque aqui tem vários programas que eles discutem a política. Você não consegue... Esse é um bom teste de internet. Você não consegue entender ninguém, porque fica todo mundo gritando na mesma hora. E esse é um problema de televisão. Então, eu quase assim, isso não é normal. No É. Brasil, quando eu falo, outro escuta. Pelo menos na televisão. Não vê aquela bagunça toda. Então, isso me assustava um pouco. Ai, que bom. Eu tô muito feliz, porque, como você mesmo falou, que eu te acompanhei no Foi. começo, né? Choramos juntos. Você tá aonde você merece, e como eu digo para todos os meus clientes e alunos, é só o começo. Uhum. Esse é o tipo Sim, eu primeiro falo, eu tô passo. onde eu tô fazendo, eu gosto do que eu tô fazendo, faço bem o que eu tô fazendo, faço. Quero fazer isso pro resto da vida? Não. E eu tô bem com isso, sabe? Tipo, eu sei que isso eu não vou fazer pro resto da vida, sei que daqui para frente eu tenho outro percurso, mesmo porque isso a primeira, aquela questão, a primeira porta foi aberta, né? Essa é a porta mais difícil de ser aberta, mas quando alguém confia, eles realmente te abraçam e fazem acontecer, né? E eu sei que a partir daqui eu acho que para mim o mais importante é ter essa certeza do que eu quero fazer, o que eu não quero fazer e o que eu preciso fazer para chegar lá. Ponto. A partir daí eu tô mais tranquila de que não, eu tenho certeza que eu vou chegar lá, porque agora já tá tudo mais claro na minha cabeça. De verdade, assim, ó, parabéns. Continua a aggiornarmi, né? Me atualiza, né? Inclusive você que está trabalhando, é meu aluno, está aqui, me atualiza, conta, né? E que inclusive tem novidade aí. Eu tô quase dizendo aqui. Eu vou te contar depois, porque eu vou só dizer para você saber o que é. A gente tem uma comunidade de alunos que a gente abriu há uma semana para a gente colocar todo mundo lá dentro para vocês conversarem entre vocês. Porque Ótimo. isso acontece muita troca. Porque às Uhum. vezes, aquilo que eu sempre falo, você consegue trabalho, às vezes acontece uma coisa, você diz, gente, isso é normal? Isso é comum? É, Né? Às vezes você tem essas pequenas dúvidas, você conversar com alguém que está trabalhando aqui, você diz, não, isso é assim mesmo, você está olhando assim mesmo. Se mata, depois estão ali, exato, ó, tomando café e rindo. exato. Última pergunta. O que você diria para essas pessoas que estão aqui, tá no Brasil, né? Tá querendo, se programando para vir para a Itália, o pessoal que está aqui na Itália dizendo, oh Deus, como é que eu encontro trabalho? Que sugestão você daria, que dicas você daria para ajudar ainda mais, porque vocês já ajudam muito, né? Ajudar ainda mais essa relação de fechar com chave de ouro aqui. Olha, eu acho que a primeira coisa é ter clareza do que você quer. Eu acho que essa foi o meu primeiro ponto de partida para toda a minha jornada de emprego aqui. Tenha em mente realmente o que você quer trabalhar. Não é porque você trabalhou como analista de vendas no Brasil que você não gostava de fazer, que aqui você só vai procurar emprego de analista de vendas, né? É tudo uma questão de se alinhar ao percurso, mas assim como eu, que nunca imaginei que eu ia trabalhar numa multinacional, primeiro ponto, de que eu ia conseguir trabalhar em algo diferente do que eu já tinha trabalhado antes, né? E que depois de tanto tempo esse gap, né, entre empresas, mesmo porque depois que eu saí de lá ainda teve um tempo que eu fiquei sem trabalhar, saí de autônoma, né? Como que a gente consegue, né, um emprego depois disso? Então, ter essa clareza do que a gente quer é o primeiro ponto. Sabendo o que a gente quer, traçar o percurso, né? E não desistir, e persistir, sabe? Às vezes, ter até alguém do lado, algum amigo, ou, né, companheiro que te ajude, não que te ajude, mas que te apoie também é importante no sentido de, nossa, eu tô com tudo agora. Vou focar e vou mandar currículo, vou ver as vagas, e vai ter dia que você não vai querer fazer nada, que você vai sentar, vai chorar
e ninguém me quer, então são tantos não, isso acontece. Não é pessoal, não é Não é consentido. pessoal. Porque às vezes a gente diz, é porque o meu perfil não é interessante. Não é verdade. Por isso Exato. que um dos maiores problemas, depois da clareza, depois de um bom currículo, depois de um bom link, depois de uma boa carta de apresentação e saber o que dizer na entrevista de emprego, o próximo desafio é saber escolher a vaga. Uhum. Porque às E, vezes a gente não e é sabe muito escolher. um percurso da gente contra a gente mesmo. Eu me peguei, eu tinha tudo isso que você falou. A gente viu o percurso, meu currículo estava ótimo, tinha carta de apresentação, tinha o speech, tudo bonitinho. Mas o dia a dia de estar lá procurando ativamente, de estar recebendo os feedbacks, de estar fazendo entrevista pelo telefone, não sei o quê, esse dia a dia é você contra você mesmo, né? E é porque às vezes a gente se auto-sabota, né? De achar que não foi bem na entrevista ou de que essa empresa não é para mim, não vai. Aí Como eu eu achava sempre que não falo, tinha ido bem. como eu sempre falo, não alucinerais. Inventamos verbos aí. Não alucinerais, que conjugação é essa? A você, se a pessoa não te deu um feedback direto, ou seja, Bruna, você não passou na entrevista de emprego porque a gente queria alguém com 3 anos de experiência e não um ano, você não vai dar justificativa. Então, se você não recebeu um feedback direto, você não vai ficar imaginando. Ah, porque eu não sou interessante. Aí só pode ser porque eu sou italiana. Ah, mas isso foi, Uhum, que eu sou brasileira, né? Isso foi porque quando eu estava falando daquele negócio, eu vi que ele olhou para a direita e para a esquerda. exato, Você vai enlouquecer. Uma coisa muito sábia que eu ouvi na vida é: a inteligência tem um limite. A fantasia? A fantasia exato, não. Então, não alucine. exato. E acho que tem em mente também que você pode falar não. Porque acho que eu lembro que eu até cheguei a mandar para você, eu fiz uma entrevista, não sei o quê, fui, não gostei, eles me falaram que a rotina ia ser assim, não é para mim. Aquele trabalho não ia ser para mim. Falei, se eu passar, eu até estava com peso na consciência de falar não, mas eu cheguei e falei assim, eu nem quero passar. Primeiro de tudo, eu não quero passar. E teve Segundo, se eu também passar, eu vou percursos querer que falar não. você não foi, que eu me lembro que teve um que teve um assessment center Teve que um que eu eu não não fui, quero ir. Eu não quero ir. Não vai. Não quer ir, não vai. exato. Porque Porque a a gente pessoa tem, naquele percurso para quê? Para jogar no lixo? Não fez. Então, às exato, vezes, leva tempo. Mas, poxa, olha que ambiente você está trabalhando. Você não imagina a exato, felicidade que eu estou aqui. Olha que exato. ambiente O que eu tenho você está hoje, eu trabalhando. não ia ter antes. E nunca imaginei ter, né? O chefe que eu tenho, como a gente se dá bem, o tamanho da empresa que eu tô, né? Multinacional, que era outro ponto que eu sempre quis trabalhar, mas nunca imaginei que eu pudesse trabalhar, porque nunca trabalhei em multinacional, né? Diferente de uma pessoa que, sei lá, no Brasil já trabalhou em multinacional, chega aqui, as empresas conhecem, né? Eu não tinha nada de multinacional no meu currículo. Falei assim, Tinha quem que vai me você, contratar? tinha, né, a tua força de vontade, a tua inteligência, a tua criatividade, né, Exato. a tua competência com números, né, a tua Uhum, determinação, a tua força. exato. Tinha E tudo e confiar que vai ainda dar não, certo, né? e ainda não tinha Confiar que mais. existe uma vaga ali para você. O importante é que você não parou. Mesmo que você tava Exato. de vez em quando, não sei, mas não parou. Continuou. Trust in the process, né? Confia no processo. Então, a gente vai terminar essa live com essa frase. Você recebeu todas as orientações certas, continua fazendo. Confia no processo que você vai chegar lá. Muito obrigada, senhora Bruna. Gente, eu vou Eu que salvar a agradeço. live para quem chegou no final. Essa live ela é profunda. Muito obrigada por ter contado tudo aqui. Por ter sido Imagina, eu que agradeço. vulnerável. Por ter Sim, sido humana. sim. Muito obrigada. Precisa ter muita coragem para ser humana, precisa de muita coragem para ter vulnerabilidade, mas foi essas duas características que levou você aonde você está hoje. Foi, com certeza. Eu que agradeço o convite de novo. À la próxima!